Olá, boa tarde, meus queridos, boa tarde, meus inscritos. Neste sábado maravilhoso, neste final de tardes, deste dia 1º de outubro de 2022, véspera de eleição, onde nós vamos decidir quem será o nosso presidente daqui a mais 4 anos. E eu quero pedir para você, vote com consciência, vote com razão, não vote com emoção. Olha bem quem você vai dar o seu voto. Olha bem quem você vai lá para governar o nosso país. Tá bem, meus queridos? E eu quero já deixar aqui um grande abraço para todos os meus inscritos do meu canal, os que estão deixando seus comentários, que estão deixando seus likes. Isso é muito bom. Querido, eu quero agradecer a todos aqui. Eu sei que são poucos, estou começando agora nesse canal, foi pouco tempo. Mas eu agradeço a Deus, que é um canal voltado mais para a palavra do Senhor, para a gente trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, para você, para nossa família. E neste sábado maravilhoso, final de tarde, eu passei aqui para nos trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, uma palavra tão conhecida e maravilhosa, queridos, que diz assim: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém a encontrei. Que palavra, querido. Olha que Deus ele está falando aqui. Que ele buscou entre a nação, entre o seu povo, entre os homens, alguém que se colocasse na brecha. Alguém que estivesse na posição de servo. Alguém que estivesse buscando a ele. Alguém que tivesse um coração voltado para o Senhor, um coração dedicado ao Senhor, um coração prestativo ao Senhor. Mas ele diz assim: busquei entre eles um homem que tampasse os muros e se colocasse na brecha. Deus ele nos procura nesses últimos dias homens e mulheres, jovens, que se colocam na brecha, se colocam na presença do Senhor. Homens que Deus possa contar com eles nestes momentos tão difíceis que está passando os nossos países. Esse momento tão difícil que está passando a sociedade, a humanidade, tantas lutas, tantas batalhas. Mas Deus procura homens e mulheres que se coloquem na brecha, em oração. Está orando, está clamando, está orando por essa nação brasileira, por a nação em geral, para que o Senhor tenha de misericórdia. Ele diz assim que olhou e procurou em Israel alguém que se colocasse na brecha, mas a ninguém a encontrou. Queridos, Jesus procura eu, Jesus procura você, para nos colocar na brecha. Que brecha, irmão? Se colocar na posição, em oração, falar do amor dele, temer a ele, ter o tremor a ele. Querido, porque amanhã é o dia das eleições. Então que você possa orar ao Senhor e pedir a Deus uma direção. E saiba para quem tu vai dar o teu voto. Porque são 4 anos que tu vai colocar esta pessoa lá em cima. E ele vai governar o nosso país. Olha sim as propostas deles. Tenha muito cuidado. Não vote pela emoção.
mas vote pela razão, com consciência e sabedoria. Vê o currículo desses camaradas. Eu sei que ninguém é perfeito, mas vamos procurar colocar o melhorzinho, ou deixar o nosso que já está, o nosso presidente. Porque cuidado para que nós venhamos colocar pessoas que não respeitam a sociedade, não respeita a família brasileira, não respeita as nossas crianças, os nossos jovens, e não respeita os nossos anciões. Vamos colocar pessoas que têm respeito pela sociedade e pela humanidade. Amém, querido? Fique com esta palavra no seu coração. E busque mais, procure se colocar na posição de Deus, na brecha. Porque Deus precisa de mim e de você, para nós estarmos aqui orando, intercedendo, falando do seu amor, para quando Ele vier buscar o seu povo, muitas pessoas não ficarem despercebidas. Por isso que Ele diz aqui: busquei entre os homens, busquei entre eles um homem, olha só, irmão, um homem que tampasse os muros e se colocasse na brecha perante a mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém a encontrei. Deus não precisa de uma multidão, Ele precisa de um homem, uma pessoa, para mudar a história de uma nação, para mudar a história de uma humanidade. Ele não disse, eu procurei um monte de gente, um núcleo de gente, um estado inteiro, mas não achei. Não, ele falou assim: eu procurei um homem justo, honesto, temente a Deus, que se colocasse na brecha para estar intercedendo por essa terra. Israel estava passando por uma situação difícil. Israel estava na idolatria total, onde todo mundo fazia o que queria. Que o pecado estava impregnado, tão grande naquela cidade, que o povo deixou a Deus de lado. O temor que tinha por Deus já não tinha mais. E cada um fazia o que queria. E cada um fazia o que achava de melhor para si próprio. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda procurou um para que intercedesse pela terra, pela humanidade. E não a encontrou. Que viemos, queridos, nos colocar na posição do Senhor. Que viemos estar intercedendo com muito temor e tremor a Deus por esta nação, por este povo, que as suas mentes só pensam em querer e poder e ter. Pessoas avarentas, pessoas que só querem dinheiro, só querem posições e tantas outras coisas, mas não estão nem aí preocupados com a nação, não estou aí preocupado com a família, não estou aí preocupado com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, não estão preocupados com as nossas crianças. Eles estão preocupados em obter riquezas. Porque ninguém queria ser um político para ganhar um salário mínimo. Não. Ninguém queria ser um político se ele não pudesse tirar do povo brasileiro. Ninguém queria. Mas eles gastam fortuna nessas eleições, porque eles sabem que depois eles vão recuperar aquilo que eles gastaram. Então, querido, tome muito cuidado. Nesse domingo, a qual estaremos ali nas urnas,
para depositar a nosso voto. Então, vote com razão, com consciência. Não vote com emoção. Não se venda o seu voto. Não troque o seu voto por nada. Seja sincero, para que depois você não se arrependa. Que Deus o abençoe. Que Deus a proteja. Que Deus dê uma sabedoria. Que Deus ilumine os seus caminhos. E que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a você, meus inscritos. Um grande abraço a você, meus irmãos caminhoneiros que estão aí no trecho. Que Deus possa guardar vocês, possa abençoar, dar no livramento nessas estradas, nessas vias tão perigosas. Porque, querido, não existe não existe vias perigosas. Não existe estradas perigosas, mas existe sim motoristas perigosos, motoristas que não têm o temor, nem têm o amor pelo seu próximo, não têm o temor de Deus, e está no caminhão, ele acha que ele é um piloto, ele acha que ele está num rally de corrida, ele sai ultrapassando todo mundo da maneira que ele acha que tem que ultrapassar, não respeitando o seu próximo, não respeitando ninguém, não olhando, aleluia, não olhando o sistema. Então ele se acha que ele é um grande motorista. Então não existe e nunca vai existir um bom motorista. Porque a gente está sempre aprendendo. Mas vai existir aquele motorista que é prudente, que dirige com consciência, que dirige para a sua esquerda, para a sua direita, para a sua retaguarda e para frente. Ele dirige para os outros. Esse motorista é um motorista consciente. Mas esses imprudentes, que Deus tem de compaixão e de misericórdia, e trabalhe nas suas mentes e nos seus corações, para que eles entendam que tem que respeitar o sistema, que tem que respeitar os seus colegas de trabalho, seus amigos que estão ao seu lado também dirigindo. Aquele que está no trecho está dirigindo corretamente como manda a lei. Que Deus o abençoe. Que o Senhor Jesus abra seu entendimento, o seu intelecto, e você saiba respeitar todos no trânsito. Seja consciente, dirija com prudência, respeitando o seu próximo. Amém, meus queridos? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Um excelente final de sábado para você e um excelente domingo. Vá até as urnas e vote com consciência, vote com razão e não vote com emoção. E outra, não troque o seu voto por nada. Se você trocar o seu voto por alguma coisa e receber propina, você está sendo condizente igual eles. Então pense nisso. Pense nisso. Não venda o seu voto. Se você vender o seu voto, você não pode reclamar dos políticos corruptos. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.